Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. E a gente já tá no chachado aqui, né? Na aula de Educação Física aí. E nesse sentido, agora a gente vai para mais uma aula do sétimo ano, né? Uma aula de História aqui para os alunos e alunas do Educa Recife, da Prefeitura do Recife. E nesse sentido, já nesse clima aí do sextou, aí depois da aula de história, vocês podem aproveitar, né, e sextar, né, aí inclusive dançando muito chachado, ou dançando qualquer outra música aí que vocês desejarem, né. Mas hoje, para nossa aula, nós contamos com a ajuda da nossa colega Midian aqui no cantinho, a Midian junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque a acessibilidade, né, é importante, é fundamental na realidade. E nesse sentido, lembrando, né, como a gente começa, né, com toda aquela introdução, todos aqueles prolegômenos, né, a introdução. Então a gente diz, né, assiste a aula agora, a aula é reprisada no turno posterior. Essa aula vai para o canal do YouTube e nosso produtor Juninho, meu xará, joga aqui no cantinho os QR Codes, aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo Educa Recife e assiste as nossas aulas pelo aplicativo, podendo interagir conosco no chat e o melhor, com a sua internet financiada, não consumindo aí do seu pacote de dados. E para interagir no chat pelo aplicativo, nós temos aqui a nossa querida companheira de trabalho, professora Vanessa. Ei, professora. Pois é, professor Luciano, já estou aqui, já dei o meu bom dia no chat, certo? E estou aguardando a participação de vocês. O tema da aula é bem legal, vamos embora, porque a história é maravilhosa, é ótimo a gente aprender, né? E aí, fico aqui aguardando para que vocês tirem dúvidas, deixem comentários, que vai ser bem legal, tá bom? Então, bons estudos e vamos embora, professor Luciano. É isso aí. E a gente vai começar aqui, observando, na realidade, duas imagens. Um quadro aqui, onde a gente tem duas imagens. Observa aí essas imagens. Então a gente vê aí, no canto aí da tela, né, da esquerda, a gente tem, o um Jardim das Delícias Terrenas, né, do Hieronymus Bosch, né? E aqui, no canto da direita, a gravura Flammarion. Flammarion é esse camarada aqui, Ele, observe, né, ele chegou aqui, na gravura, à borda do que seria a Terra, né? Então chegou à borda da Terra e está ali contemplando o universo, né? Do lado esquerdo a gente tem um globo aí, né? Porém, observa a estrutura terrestre, ela é plana, certo? Então, são imagens antigas que retratam a visão das pessoas, né? A visão que as pessoas naqueles períodos tinham da Terra, né? Tinha essa ideia da Terra não como um geóide, né? Ou seja, como aquela superfície, né, arredondada, né? A gente aprende, né, no fundamental, lá no início do nosso estudo, quando a gente vai trabalhar o formato da Terra, a gente aprende, né, que a Terra ela tem um formato, né, semelhante a uma laranja, o que a gente chama de geóide. Ela é redonda ali, com achatamento, né, leve achatamento nos polos, mas esse pessoal aí, eles acreditavam que a Terra não tinha esse formato não, que a Terra ela era plana, né? E que existiam várias, né, teorias de que se alguém chegasse na borda da Terra e caísse ali, iria cair no universo, né? Então, por que a gente coloca isso, né? Porque é engraçado que por mais fontes de informação que a gente tenha hoje, né, que a gente tenha hoje,
a respeito da Terra, inclusive, né, depois do homem ter ido ao espaço, ter registrado a Terra em fotografias, né, mostrando lá a Terra, né, com uma forma esférica, tem gente que ainda acredita, e mais do que acreditar, defende ferrenhamente que a Terra ela é plana. Parecia que É um a gente negócio engraçado, né, professora? parecia que a gente já tinha superado isso, né? Superado, pois Faz é. tempo, porque aí a ciência mostra, comprova, né? A evolução toda aí científica já comprovou que não existe essa questão de terra plana, né? Plana, pois é. Pois Né? é. Plano está sendo aí o raciocínio, né, de quem está desenvolvendo isso daí. Então, veja, e ó, gente, a gente tem que fazer os alertas aqui, porque a gente está aqui, né, trazendo, né, o conteúdo para vocês, e por mais que alguns temas, né, eles possam parecer engraçados, absurdos ou polêmicos, mas na nossa função de professor, professora, a gente tem que trazer isso para vocês, certo? De repente você tem alguém na sua família aí que acredita, né, que a Terra é plana, né? Aí você, depois dessa aula, você vai conversar com ele vai dizer, olha, o professor Luciano, ele mostrou ali pela ciência, né, que essa teoria, ela já foi superada. E por que é que a gente trouxe essas imagens, né? O que é que tem a ver a Terra plana com o conteúdo que a gente vai trabalhar? Porque hoje, ó, nós vamos entender como ocorreram e o que foram as grandes navegações do início da Era Moderna. A gente vai falar sobre expansão marítima europeia. E naquele período em que essas navegações tiveram início, muitos desses navegadores europeus, lá do século XIV, XV, acreditavam que a Terra era plana, certo? Acreditavam, né, que, inclusive, né, que os mares eram recheados ali de monstros marinhos, né? Isso. Criaturas, né, como serpentes marinhas, né, que eles não podiam entrar muito, né, para o oceano, porque corria o risco ali de repente, né, criaturas como serpente marinha, como kraken, né, criaturas muito, em parte aí, criaturas mitológicas, né, de épocas mais antigas, né, da mitologia mais antiga, elas acabariam com essas embarcações, né, e morria todo mundo, né? Então a gente observa que por que é que isso acontece, né? Porque a gente lida ao longo da história da humanidade com a superação de uma coisa que a gente resume em uma palavrinha: ignorância. Certo? A ignorância não no sentido da pessoa ser ali, né, bruta, grossa, né, mas a ignorância no sentido da falta do conhecimento. De ignorar os fatos, exatamente, né? E é interessante, assim, porque nesse período, né, pensar que a Terra tinha um formato de quadrado, ou então quando chegasse ali no seu limite encontrar, né, nos mares, monstros tenebrosos, é até, vamos dizer assim, perdoável, porque na época não tinha nenhum aparato técnico, tecnológico como a gente vivencia hoje, né? Como a gente estava falando, a ciência já evoluiu muito, a gente tem muitas ferramentas e recursos que comprovam aí que não existe esse formato. Então, hoje em dia que realmente é uma coisa que a gente precisa analisar e é essa questão mesmo, né, de ignorar os fatos, né, ignorante pelo fato de ignorar o fato de que existem estudos, comprovações de que a gente sabe que a Terra não é quadrada, não é plana. Não é plana, né? Nem triangular. Né? Ela tem um formato mais próximo de uma esfera, né? Não necessariamente uma esfera perfeita, mas formato, né? E uma coisa bem simples, né, para vocês observarem, comprovar isso daí. E esperem o próximo eclipse lunar, né? Quando a gente observa, né, o que é o eclipse lunar? É a sombra da Terra refletindo ali na Lua. No momento em que a gente tem o Sol, aí a Terra ela tem um movimento de translação, ela gira ao redor do Sol, e você tem a Lua girando ali, se movimentando ao redor da Terra. No momento em que a gente tem, por exemplo, Sol, Terra e Lua. Então,
a sombra da Terra refletida na Lua, dá ali o eclipse lunar. Quando a Lua passa na frente do Sol, Sol, Lua, Terra, a gente tem o eclipse solar. Então a gente observa que a sombra da Terra na Lua não é fininha, não é quadrada, ela é redonda. Né? A gente vê ela cobrindo, né, de forma redonda ali. Né? É uma coisa, né, para a gente fechar essa discussão e entrar aqui especificamente no tema. O que foi a expansão marítima? Né? A gente colocou uma definição simples aqui: período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas em novos territórios, que ampliou o mundo até então conhecido. Qual era o mundo que se conhecia naquele período? O chamado Velho Mundo, formado ali pelos 3 continentes, Europa, Ásia e África. E nesse período aí, entre os séculos XV e XVI, que é onde ocorreram essas navegações, né, empreendidas ali por nações europeias, né, a gente teve aí o mundo conhecido sendo ampliado, porque eles terminam chegando ao continente americano. Vão descobrir o continente americano, né? Na realidade eles vão chegar, né? Descobrir no sentido, né, de que eles se deslocam para cá e vão reconhecer ali o continente americano. Embora já existam relatos, né, bem anteriores ao início do processo de navegação marítima que falam a respeito da existência de terras aqui no continente americano. Né? Então, quando portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses, que foram os principais responsáveis, né, pelas navegações nesse período, eles chegam aqui, eles já sabiam por contos, né, antigos ali da existência de terras para o lado de cá. Então essa tese do descobrimento, ela é bastante questionada. Mas vejam, quais foram as características aí na verdade as causas, né, da expansão marítima? Porque é que por volta do século XIV e XV, os portugueses e espanhóis, né, assim, principalmente eles, né, eles se dedicaram, né, a buscar novos territórios. Vejam, naquele momento, tanto portugueses como alguns outros europeus, eles estavam ali em busca das chamadas especiarias nas Índias. Em outras palavras, aí, ó, uma dicasinha aí para você, e não se espante, né? Porque parece leseira, parece besteira, mas na época as especiarias, ou seja, produtos considerados especiais e de grande valor, é o que hoje seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó compra no mercado público. Tempero, Cravo. cravo Da da Índia. Índia, a canela, certo? A noz moscada, a noz já é um pouco mais cara, né? Mas a noz moscada, o gengibre, certo? Então, a seda, o tecido, né, também é mais caro, né? Por conta do processo de produção que é muito especializado, né? E muito custoso. Mas aí esse pessoal, naquele momento, comercializava tempero, certo? E esses temperos, eles eram muito caros. E o pessoal brigava por conta de canela, por conta de cravo da Índia, por conta de gengibre, certo? Então, nesse sentido, né, essas especiarias eram bastante lucrativas, né? Então, os europeus iam até a região das Índias buscar especiarias, né? Mas aí, o que é que acontece, né? Iam também em busca de metais preciosos, principalmente o ouro e a prata, né? Porque existia uma mentalidade na época, né? Isso a gente vai estudar depois, o chamado mercantilismo, né? Cuja doutrina, certo? Cujo conjunto de doutrinas tinha uma ali contida, né, chamada de metalismo, que dizia o seguinte: a riqueza de uma nação
era medida pela quantidade de ouro e prata que ela tivesse entesourada ali nas suas fronteiras. Então, daí a necessidade de buscar, né, metais nobres, né, ouro e prata. Outra coisa, nesse período, na região do Mar Mediterrâneo, que é por onde eles se deslocavam para chegar às Índias, duas cidades italianas eram campeãs, né, naquele processo de comércio, né, com aquela região, Gênova e Veneza. Então elas praticamente tinham um monopólio do comércio, então eles tentam buscar novas rotas, certo, para tentar romper esse monopólio, e a justificativa utilizada para avançar e dominar outros territórios era, principalmente por parte de Portugal e Espanha, a expansão da fé cristã. Era justificativa. Vou explicar por quê. A partir do século, né, 16, né, 1517 especificamente, a gente tem a reforma protestante, né, na Alemanha, e essa reforma protestante ela vai dar origem, né, como o nome já diz, às chamadas igrejas cristãs protestantes, dividindo ali a cristandade da época, né? Igreja Católica, Apostólica Romana e as igrejas protestantes, Batista, Luterana, Metodista, Presbiteriana e Anglicana. Então, a expansão da fé cristã era uma tentativa de contra-reforma, certo? Então, por meio da ordem dos jesuítas, né, a companhia dos jesuítas, né, que foi criada após a reforma protestante, né, como uma reação, a ideia era levar o catolicismo romano para outros territórios para tentar conter o avanço do protestantismo. Então, a justificativa para a dominação em determinados territórios era a expansão da fé cristã. Entenda a fé cristã aqui como fé católica, apostólica, romana. Diga lá, professora. E a gente sabe, né, que a Igreja Católica ela era detentora de poderes políticos, né? Então isso tudo também beneficiou aí esse avanço, né, para descobrir, entre aspas, né, novas rotas aí, novas terras. Exatamente. Então, outros argumentos, ó, fortalecimento das monarquias nacionais e desenvolvimento da política mercantilista. Voltando aqui, eu disse, ó, busca de metais preciosos era uma das ideias da política mercantilista. Tinham outras, né, o protecionismo, a balança comercial favorável, mas a gente vai explicar isso em uma outra aula. E o surgimento de novos aparelhos para navegação, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio, a caravela. Caravela é uma forma de embarcação, o astrolábio é um instrumento de navegação, o desenvolvimento da cartografia, grafia escrita, carta mesmo, né? Mapa. Então, a escrita de mapas, né? Eles começaram a produzir os primeiros mapas para facilitar a navegação, certo? Bússola, hoje a gente encontra, né, de forma bem fácil, inclusive na escola mesmo, professor de ciências, a professora de ciências, pode ensinar você a fazer uma bússola, né, utilizando instrumentos como um copo d'água, uma cortiça e uma agulha, né? Então a gente aprende isso na aula de ciência, né? O que é uma bússola? É um instrumento, né, que tem uma agulhazinha imantada, ou seja, né, ela funciona como um imã, e ela vai apontar sempre para o norte. Por que o norte? Porque o norte é o polo magnético, né? Onde a gente tem, né, a energia magnética ali de atração mais forte, né? Então, se você sabe onde é o norte, norte para cá, sul, leste, oeste, então você se localiza. Então, esses instrumentos facilitaram, né? Renascimento cultural também foi uma questão importante, né? Porque com o renascimento cultural a gente tem um avanço a posteriori, né? Como uma consequência do renascimento cultural pelo renascimento científico, né? O avanço no campo das ciências. Alívio de tensões sociais foi um objetivo secundário, porque muita gente em um local não tinha atividade para ocupar todo mundo. Então, bota o pessoal nos barcos e manda o pessoal procurar outras terras para ocupar, certo? E ocupava aí esse pessoal. E as guerras para ocupar e prestigiar os nobres, também um objetivo secundário, porque a gente está falando de um período de transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna. E na Idade Média,
os nobres se ocupavam com a guerra. Nesse sentido, acabou a guerra, vai ocupar esse pessoal como? Bota esse pessoal também nos barcos para ir buscar novos territórios, ok? Aí, você sabia, por exemplo, que Portugal foi o pioneiro, ou seja, foi o primeiro a iniciar esse processo de navegação marítima? Se você não sabia, está sabendo agora. Aí, por quê? Porque Portugal se tornou um reino unificado ali, primeiro do que qualquer outro território ali na Europa, né? Principalmente envolvendo esses países que a gente mencionou, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Em 1383, iniciou uma revolução lá em Portugal, chamada Revolução de Avis, certo? Avis era a dinastia, né, que liderou ali essa revolução. Durou 2 anos e em 1385 o resultado dessa revolução foi a centralização política, formando um reino, né, de Portugal ali sob a chefia, né, de Dom João, mestre da dinastia de Avis. Então, enquanto a Espanha, por exemplo, vizinha de Portugal, estava guerreando contra os muçulmanos que haviam invadido a Península Ibérica, Portugal estava ali, ó, Já isoladinho direitinho, ali. né? É Como tipo diz. aqui, ó. Tá aqui, ó. De um lado os muçulmanos, do outro os espanhóis guerreando e Portugal aqui, ó, só comendo a pipoquinha aí. Eita, ó. Assistindo ali, ó. Eita, opa ali, o cara botou para quebrar. E, nesse sentido, ele fica distante desse conflito e se centraliza primeiro. Então, sendo um reino unificado, primeiro ele pôde investir no seu processo de expansão. E, nesse sentido, a burguesia mercantil, né? A burguesia, por si só, já é uma classe que vive da atividade do comércio. Surgida ali, né? A partir do século XII, Idade Média, né, a burguesia ela surge, né, a partir da formação dos chamados burgos, que eram cidades comerciais, né? Então, o habitante do burgo era o burguês, daí burguesia, classe ligada ao comércio. Então, ao longo da história, né, quando a gente fala em burguesia, a gente vai ver que é uma classe que está sempre ligada às atividades econômicas. Inicialmente, comércio. Aí depois, quando vem a Revolução Industrial, né, o burguês ele vai ser o dono da indústria. Depois, com o capitalismo financeiro, o burguês vai estar ligado à atividade bancária e assim sucessivamente, né? Então, ela era bastante atuante, né? Isso. E Portugal, professor Luciano, só uma curiosidade, eles tinham muito conhecimento náutico, né? O que contribuiu aí para essa mentalidade marítima, né? Para esse avanço aí de novas rotas, porque eles tinham realmente, eram detentores desse conhecimento aí náutico, como estava. Exatamente. E é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lembrar, Portugal ele estava em uma posição geográfica muito favorável, estrategicamente, tá ali, às margens do Oceano Atlântico. Então, com o desenvolvimento da chamada Escola de Sagres, né, que foi uma escola de navegação, certo? Eles puderam avançar no descobrimento de novas técnicas ou na utilização de novas técnicas, como por exemplo, o desenvolvimento das caravelas, que é esse barco que vocês estão vendo como imagem de fundo aqui, ó, no slide, né? Aí vejam, primeiras viagens marítimas, né? Em 1415, observam, 1385 Portugal já era um reino. Muito pouco tempo depois, na verdade 30 anos depois, né? Portugal conquista o território de Ceuta, que faz fronteira ali com Marrocos, ficando ao longo da fronteira ali, ó, entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Aqui, ó, a região de Ceuta atual, ó. Observa aqui, ó, é esse território aqui, ó, certo? Aqui, ó, a região, ok? Então, nesse sentido, eles conquistam esse território aqui e observa, aqui a gente tem continente africano, continente europeu, Mar Mediterrâneo. Conquistando isso aqui, eles estavam na porta de acesso para o Mar Mediterrâneo. Aqui, ó, a região de Ceuta na atualidade, né? Em 1488, Bartolomeu Dias, ele dobrou ali o Cabo da Boa Esperança. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, tem um mapa aqui, ó. Agora aqui tem uma história interessante, né?
uma estratégia de marketing, certo? Porque aqui a gente tem, ó, encontro de 2 oceanos, ok? 2 oceanos se encontrando aqui. Então, essa região aqui do Cabo da Boa Esperança, ela é uma região de mar muito bravo, certo? Então, é onda se chocando com onda ali, né? Porque são 2 oceanos se batendo ali. Então, nesse sentido, quando Bartolomeu Dias, ele vem por aqui, ó, ele vem de Portugal, aí vem, e ele dobra aqui o Cabo da Boa Esperança, a frota dele aqui quase que quase que naufraga, né, devido à questão do mar muito revolto. Aí o camarada, quando volta para Portugal, né, vai conversar lá com o rei, e aí como foi? Ah, meu rei, foi o seguinte, o negócio foi bom, aí passou, mas quando a gente chegou lá no finalzinho da África, foi dobrar, a gente quase que se quebra ali por conta do mar, muito brabo. O mar é tão brabo que eu batizei o local lá de Cabo das Tormentas, né? Tormenta é tempestade. Aí eu falei, oxe, Caba, tu é doido de fazer um negócio desse. Como é que a gente vai estimular o pessoal a passar por ali com um nome desse? Rebatiza, aí botou Cabo da Boa Esperança, né? Que é um nome assim, mais bonitinho, né? Para incentivar o pessoal. Então a gente observa aí, ó. E em 1492 a gente tem a Espanha, certo? Veja, só em 1492, né? Quase um século depois, né, das primeiras conquistas portuguesas, é que a gente tem o genovês, né? Nasceu na cidade de Gênova, né? Pertencente à Itália, né? O Cristóvão Colombo, por representando a coroa espanhola, ele chega à região da América. Aqui é o Cabo da Boa Esperança, que eu falei para vocês. Então, 2 oceanos se encontrando aqui, um território muito brabo aí teve essa estratégia. Aí aqui, ó, a rota de Colombo, né, chegando à América. Mas vejam, como nossa aula está terminando, na verdade ela acabou de acabar, né, o nosso tempo. A gente vai continuar falando sobre esse processo da expansão marítima na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. No mais, agradecer a Midian, nossa companheira de Libras que está aqui nos ajudando, e a professora Vanessa. Aí, professora? Pois é, tem uma massa, né? Bem instigante. Beijo, meu povo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima aula. E eu vou correr porque está rolando um chachado lá na sala dos professores. Tchau, tchau.